Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre ego e vaidade. Principalmente o ego e a vaidade dentro do mundo espiritual, tá? Antes disso, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dê o seu like, compartilhe, acesse aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que vai ajudar aí o nosso trabalho a alcançar os nossos objetivos, tá bom? Agradeço desde já. Vamos lá, quando a mãe fala de ego e vaidade, por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Porque em vários vídeos, né, a mãe já fez várias piadinhas aí que vocês não aguentam nem mais ouvir a mãe falar de ego e vaidade. Porém, quando a gente fala ego e vaidade tudo junto ali, as pessoas podem achar que é a mesma coisa. E na verdade não é. São situações distintas dentro de cada ser humano. E vocês sabem que ontem eu fiz uma live onde eu estava falando sobre o desenvolvimento pessoal. E nessa do desenvolvimento pessoal, o que implica, o que tem a ver com a Umbanda? Tudo. Porque a Umbanda, ela ensina a gente a evoluir, ela ensina a gente a nos equilibrar. E se a gente quiser ter um desenvolvimento pessoal, a gente também tem que ir buscar esse equilíbrio. Então, por isso que tem uma coisa a ver com a outra. O equilíbrio na nossa vida é tudo, para que a gente realmente alcance aí nossas metas, nossos objetivos e assim sucessivamente. Eu estou falando do equilíbrio porque justamente o ego e a vaidade em desequilíbrio, eles acabam trazendo sérios problemas, principalmente para o médium, tá? E aí, principalmente a vaidade. Então, vou estar explicando aqui para vocês. Quando a gente fala do ego, o ego é o meu eu. O ego é a minha essência. Só que o que acontece? A gente nasce lá, criancinha bonitinha, todo mundo lindinho. E aí, aonde que o ego começa? Ele não é negativo, tá, gente? É um decorrer da nossa vida que ele pode sim se transformar em algo negativo para a gente, em gerar outros comportamentos, gerar outras situações. Então, por isso que eu achei importante também, além das pessoas estarem perguntando para a mãe dessa diferença, e esses comportamentos dentro de um terreiro principalmente, né? Tanto que a mãe sempre fala o quê? Que o que derruba uma casa santa é o ego e a vaidade. Então, por isso que eu quero deixar bem claro o que significa um e significa outro aqui, até para vocês terem essa percepção, né, dentro do mundo espiritual, não dentro da psicanálise, não dentro da psicologia, e que assim, que realmente são áreas que trabalham, né, esses comportamentos. Mas a gente vai falar principalmente no que implica a questão terreiro, a questão espiritual, a questão casa santa. Então esse eu que nós temos dentro da gente, então a gente é ali pequenininho, aí a gente faz uma gracinha, né, para vocês entenderem o que é o ego. A gente faz uma gracinha e o nosso pai e nossa mãe achou lindo aquilo que a gente fez. E tirou foto, e vídeo, e isso e aquilo. Aí o que acontece? A gente vai crescendo e a gente vai começando a ter uma necessidade de chamar a atenção. Tá entendendo? E aí a gente começa a criar um tipo de comportamento onde a gente, ao invés de deixar a nossa essência falar, a gente começa a enxergar e pegar comportamento do outro. Isso é o ego. O ego é, dentro, né, da visão espiritual, o ego é aquela vozinha que quando vocês estão de preceito, fala assim para vocês: mas vou fazer banho não, não vou acender vela do anjo da guarda não. Para quê? Sou o médium. Aí já vem a vaidade, já eu falo dela. E aí tem aquela vozinha que fala assim, né, para o médium: ai, preceito sem tomar, nossa, que esse calor, meu Deus do céu, como que eu vou ficar sem tomar minha cervejinha? Vou tomar uma cervejinha. A vozinha do ego fica aqui: vamos tomar uma cervejinha, não tem problema não, né? As entidades entendem, a mãe Renata entende.
Só que não, tá? Mãe Renata não entende não, porque respeito é bom e eu gosto. Mas o ego é exatamente isso. Quando eu falo que derruba uma casa santa, derruba os médios, é isso. Quando a gente começa a ver o que o outro está fazendo e a gente quer imitar. A minha essência não é essa. A minha essência, na minha essência está dizendo, vamos respeitar o preceito. A minha essência está dizendo, vamos respeitar o pai de santo, a mãe de santo. A minha essência diz isso. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, o nosso ego é a nossa alma. Então a nossa alma, ela vem pura quando a gente nasce. Então você está vendo porque a mãe diz que o ego não é ruim? A partir do momento que você consegue equilibrar esse todo dentro da gente, isso é o ego. O ego é eu achar que eu tenho que fazer algo para ser aceito. Eu tenho que fazer algo que foge à minha essência para eu ser legal com as pessoas, para as pessoas me acharem legal. Esse é o ego. Então, aonde eu falo que o ego derruba uma casa santa, é porque as pessoas começam a ouvir esse ego, a ouvir esse inconsciente, né, que dentro, se vocês forem buscar dentro da psicanálise, dentro da psicologia, é uma parte, né, do nosso comportamento lá dentro. E aí vocês vão entender que quando eu começo a deixar as coisas saírem desse equilíbrio, eu deixo o meu ego falar. E eu deixo o meu ego falar de uma forma muito negativa. Então, isso é um dos pilares que derruba um médium, tá? A casa, eu ainda digo que não, porque a casa vai depender do pai de santo e da mãe de santo. Porque se o pai de santo e a mãe de santo não está preocupada com esse ego, aí ainda existe um equilíbrio. Aí a mãe é muito assim, gente, eu não me acho melhor que ninguém. Dentro daqui da nossa casa, para vocês terem ideia, eu como mãe de santo, eu sou a última a me defumar e sou a última a entrar no congá. Eu poderia ser a primeira. Opa, eu sou a mãe de santo. Nossa, eu sou hierarquia, eu. Olha o ego aí do eu. Vocês estão entendendo? Olha quanto eu coloquei agora. Esse é o ego. Mas não. Eu prefiro, primeiro, os filhos entrarem, iniciar aqui, depois eu vou e faço a minha defumação. Eu não sou aquela pessoa que chega para um filho e fala, olha, eu sei isso aqui, hein? Eu que estou dizendo, eu estou mandando, eu tô... Não. Isso aqui, ó, a gente precisa fazer assim, porque foi assim que a entidade pediu para a gente fazer. Não é só os filhos de santo, porque o compromisso do pai e da mãe de santo é vezes a quantidade de filho que tem na casa. A minha responsabilidade é 80 vezes para mais. Então vocês entenderam o que significa o ego nesse sentido? Agora a gente vai falar um pouquinho da vaidade, tá? Vaidade é quando a gente está muito mais preocupado em fazer coisas para que o outro nos note, para que o outro venha nos dar elogios. Então eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo outro. Eu vou dar um exemplo agora de vaidade, gente, que aconteceu com a mãe Renata. Vocês estão vendo meu sorriso? Vocês estão vendo? Ó, cobriu o buraquinho do dente. Um exemplo na minha cara, gente, que eu vou dar para vocês agora. O meu dentinho, né, o buraquinho que eu tenho no dente, é desde criança que ele me persegue. Eu tinha trauma, passei muito bullying na escola e tudo mais. Eu nunca tive a pretensão de mexer, de fazer nada. Acho assim, quando a gente tem filho, a gente se preocupa muito mais em cuidar, né, aparelho para os filhos. Aí eu cheguei numa certa idade que eu teria até condição de colocar o aparelho, mas aí eu falei assim, ah não, agora eu já estou velha para isso, para colocar aparelho, deixa quieto, né? E acabou acontecendo uma situação que eu agradeço muito, né? Porque eu precisei tirar o freio. E aí esse buraquinho tá aparecendo o osso, então assim, tava incomodando. Se você ver o vídeo passado, você vai ver que a mãe ainda tava com esse buraquinho na boca. E aí consegui, provisório, o que eu fiz hoje, depois eu vou fazer o definitivo para cobrir o buraquinho aí que a mãe tinha. Mas não é uma questão de estética, é uma questão de vaidade? Não, foi uma questão de trauma que a pessoa tem desde criança. E o negócio só foi piorando.
E aí hoje, a hora que eu cheguei no dentista, e foi hoje, a hora que eu cheguei no dentista, primeiro assim, morrendo de vergonha, né? Porque é diferente, não adianta, muda o seu rosto, né? Só que eu tava toda feliz, gente, no carro, eu vim com o guarda-sol abaixado, com o espelhinho, eu só ficava assim, ó, olhando o tempo inteiro, me achando, né, sonho realizado. Quando eu cheguei em casa, cheguei com a boca fechada, com vergonha, né, de mostrar pro meu marido, deixa eu ver, para de ser boba. A hora que eu mostrei para ele falou, ih, tá com o dentinho da Mônica. Só que aí, se eu tivesse fazendo por vaidade, se eu tivesse fazendo pelo outro, sabe qual teria sido o meu comportamento? Murchei, baixar a bola, criticar, brigar, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu tô tão bem comigo, tô me achando tão linda, que eu não me preocupei com meu marido, se ele falou alguma coisa, se não falou, depois ele até tentou consertar, né? Mas aí, gente, eu não estou preocupada com o que o outro está dizendo, eu estou preocupada com aquilo que me faz feliz. Então, se eu estou bem, se eu estou feliz, lógico, eu estou com vergonha porque eu sou uma pessoa tímida, né? É algo diferente, mas nesse sentido. Então, quando a mãe contou essa história do que aconteceu exatamente hoje com a mãe, foi justamente, e assim, eu mandei foto para 2 pessoas só, para quê? Para que essas pessoas começassem a se acostumar comigo, para não se assustasse na hora que me visse. Já avisei já, falei, ó, meu marido já falou que eu tô parecendo a Mônica. Então, a vaidade é isso. Quando você faz pelo outro, pensando no outro, querendo elogios, você não está preocupado em passar um fundamento, você não está preocupado em passar um ensinamento, você está preocupado que a sua verdade é a sua verdade, pronto, e acabou. Você discorda com o outro, você retruca o outro, porque a sua verdade é absoluta. E isso, quem está fazendo isso é a vaidade. Porque dentro, né, eu vou falar bem claro, gente, dentro do mundo espiritual, dentro das casas, né, entre os pais e mães de santo, a gente não tem que ter crítica entre um e o outro. O que a gente tem que ter, porque isso mostra a vaidade. Então, se eu critico o trabalho do outro, eu deixo muito claro aqui nos meus vídeos. Isso é o que a mãe faz aqui na nossa casa. Mas assim também está certo. Quando a gente se propõe a criticar o trabalho do outro, ao invés de falar do nosso, isso é a nossa vaidade falando. Então é aí que eu quero chegar. A vaidade espiritual, ela não permite que as pessoas fiquem com a gente, porque a gente se torna uma pessoa chata, uma pessoa autoritária, dono da verdade. E cada ser é único. Cada ser é especial, cada ser tem tudo para aprender e para nos ensinar. Só que quando a gente deixa essa vaidade reinar entre a gente, o mais bonito se perde, os aprendizados, a evolução. E isso é uma das coisas que mais existe dentro dos terreiros, infelizmente. Às vezes a gente escuta um ou outro reclamando que não tem união, mas quando a gente tenta fazer essa união, quando a gente tenta fazer a diferença, a gente é criticado. E entre os médios, quando eu falo da vaidade, é um exemplo, a minha entidade é mais forte, eu sei mais do que a mãe de santo e o pai de santo. Nossa, se eu estiver ali na frente, nossa, se eu fosse, eu não faço nada que essa mãe de santo pede, ela não sabe nada. Sabe o que você está conseguindo? Sabe o que você está conquistando com isso? Energias negativas para a sua vida. Porque entre uma casa santa, o mínimo que a gente tem que ter é respeito uns com os outros e não deixar a vaidade. Que a minha entidade é que é um bom, a minha entidade que é... Primeiro que não é nossa coisa nenhuma, né? São nossos guias. A gente tem que tirar esse meu aí, você já sabe que a mãe não gosta disso. É uma forma, né? Todo mundo se expressa assim, a gente acaba se expressando dessa forma. Mas uma coisa é eu falar a minha entidade, a minha mentora, mas com respeito, com amor, com carinho.
Outra coisa é eu falar minha entidade, né? Até dá aquela ajeitadinha assim, aquela estufadinha no peito, né? Parece uns pombinhos, né? E o corpo fala. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque quem está do outro lado está vendo isso. Só que, por que a mãe fez questão de trazer esse assunto? Porque quem está do outro lado é o inocente, que não vê a hora de passar com uma entidade. Aí vê um médium chegando todo, né? Enquanto a mãe de santo entra curvada por respeito a esse chão, e o médium entra todo, eu sou bom, a entidade realmente vai, a assistência realmente vai acreditar que o médium é até melhor que o pai e a mãe de santo. Por quê? Porque as pessoas se iludem com as poses. Entenderam? Deixei claro agora? Agora quando a mãe falar de ego e vaidade, todo mundo vai saber do que a mãe Renata está falando, não vai? Já uni os dois junto porque eles são primos. Onde está um, está o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Por favor, peço para que vocês se inscrevam. Quem não se inscreveu, ó, viu? Vai valer a pena, hein? Mais alguém aqui para ajudar a gente aí a seguir a nossa caminhada. Notificações, curtam, compartilhem, tá bom? Siga a gente aí pelas redes sociais. E vamos continuar falando de Umbanda. E sempre, ó, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.